Romanos 14, versos de 1 a 12. Motivos para o fraco não condenar o forte. Romanos 14, versos de 1 a 12. Meu irmão, se você perdeu a exposição, a primeira exposição que eu fiz a respeito desse texto, mais concentrado nos 3 primeiros versos, tenha gravado, né, no YouTube, no Facebook, assista durante a semana, não perca essa oportunidade. Eu creio que ali foi uma introdução, mas uma introdução muito importante para o nosso entendimento do que Paulo está falando aqui. Romanos 14, de 1 a 12. Acolhei ao que é débil na fé, ou fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões ou questões controversas. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil ou fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, dá-nos agora a graça de termos o nosso pensamento levado cativo à obediência de Cristo. Tira toda a preocupação, tira toda a nossa agitação do mundo lá fora, que nós possamos estar concentrados em ouvir a Tua palavra e obedecê-la. Dá-me clareza, dá-me, acima de tudo, ó Deus, fidelidade à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, resumindo, eu lhes disse que do verso 1 até o 3a, Paulo apresenta o problema. E o problema é que os irmãos, a igreja de Roma estava dividida entre irmãos fracos na fé e irmãos fortes na fé. E lembre-se, isso não significa que há pessoas com níveis diferentes de fé, uma fé diferente da outra, não. São questões a respeito das consequências da fé. Todos têm a mesma fé, a mesma qualidade de fé, porém, alguns julgam que podem comer todos os alimentos que se vendiam no mercado, e outros achavam que não. Aqueles que eram mais escrupulosos, mais cuidadosos com isso, Paulo os chama de irmãos fracos ou débeis na fé. E esses irmãos estavam condenando os fortes por comerem. Paulo mesmo se considera um irmão forte na fé, porque Paulo sabe que aquelas coisas já não mais os recomendam a Deus. Ele poderia, por exemplo, tomar vinho, comer carne de porco, comer carne de coelho, mesmo sendo um judeu religioso. Ele não precisava mais guardar as festas judaicas, e para ele estava tranquilo, porque ele sabia que a sua fé estava em Cristo, ele foi aceito por Deus por meio de Cristo.
Então, ele apresentou o problema nos 3 primeiros versos. Eu quero lhes mostrar hoje quais são os motivos para o fraco não condenar o forte. Por que o fraco não pode julgar e condenar aqueles que consideram fortes? Paulo está fazendo aqui, do verso 3b, da segunda parte do verso 3, até o final, uma crítica ao fraco. Primeiro, tanto fracos como fortes não devem seguir as suas inclinações naturais, que é o que ele disse na introdução. Qual que é a inclinação natural do forte? Desprezar o fraco. Não ligar para o fraco. Isso é problema seu, você está pensando que você tem que guardar todas essas dietas alimentares dos judeus, você precisa guardar todos os dias, você não pode isso, não pode aquilo, isso é uma fraqueza sua. Eu nem estou dando muita bola para você. Isso era o que os fortes faziam, e é natural nós termos isso, meus irmãos. Isso faz parte da nossa natureza humana. Nos achamos mais espirituais, mais inteligentes, mais sábios do que outros, e desprezamos os outros. Não levamos em consideração, e Paulo diz que não deve ser assim, devemos nos acolher uns aos outros, receber uns aos outros, e não para discutir opiniões. E o que os fracos faziam? Os fracos julgavam e condenavam os fortes. Você está comendo carne lá no açougue? Rapaz, mas você nem sabe se aquela carne lá veio de um culto pagão, e você está comendo carne, você está sendo muito displicente. Era essa a realidade, então Paulo está dizendo para aqueles irmãos, não sigam as suas inclinações naturais. Isso são coisas do homem, são coisas nossas, do nosso coração. Primeiro argumento, primeiro motivo que Paulo dá. Por que nós não devemos agir assim? Primeiro, porque todos fomos justificados pela fé. É o final do verso 3. Ele diz assim: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. E a palavra, eu lhes disse na semana passada, e volto a repetir, é a mesma palavra do primeiro verso do capítulo 14. Acolhei. O verbo é o mesmo. Deus nos aceitou em Cristo, meus irmãos. Porque se Deus nos aceitou em Cristo, como é que você pode estar julgando e condenando o seu irmão? Que você considera que ele está fazendo algo que não cabe dentro da sua mente. Você está julgando, você está se colocando numa posição de não aceitar o irmão por quem Cristo morreu. E se Cristo morreu por aquele irmão, Cristo o aceitou, Deus o aceitou. Nós não devemos fazer isso, porque todos somos justificados pela fé. Você não é justificado porque você guarda alguns dias, porque você põe o cabelo num certo comprimento, porque você usa um tipo de roupa ou outra. Você não é justificado por isso. Você é justificado por meio da graça, através da fé. Tão somente. Segundo motivo, Deus é o único juiz a respeito dessas questões da consciência. Nós não podemos nos colocar como juízes dos nossos irmãos. E julgar, a palavra julgar aqui, que está no verso 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Há uma jogada de palavras no grego aqui, que no português, infelizmente, não dá para você ver. A palavra Senhor, em letra minúscula, e a palavra Senhor, em letra maiúscula, é a mesma no grego, é Kyrios. É aquele que é o dono da vida, o dono de tudo, é o próprio Senhor Jesus. Então, ele está dizendo assim, como que nós podemos estar julgando o servo de outro senhor, de outro mestre? Você não tem o direito. Nós não conhecemos isso aqui porque nós não sabemos o que é estar dentro de uma cultura onde havia escravidão, onde havia pessoas que não eram empregados domésticos, eles eram servos dos seus patrões, dos seus senhores. Mas se você chegasse por exemplo, vamos supor que Beth fosse serva da Juliana, por exemplo. A Juliana era a senhora da Beth.
Eu não podia julgar, e eu não sou marido dela, não sou nada dela. Eu não poderia julgar a serva da Juliana. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito. Era uma falta de educação, inclusive, na época. Você não tem o direito de julgar o servo de outro senhor. E é isso, e Paulo está aplicando aqui. Não julgue, não condene, não denuncie. A palavra julgar aqui, ela não é simplesmente fazer uma avaliação. Eu fiz uma avaliação do meu irmão, eu só estou comentando aqui com o outro. Isso é fofoca. A palavra aqui é denunciar, julgar, é você se colocar na posição de juiz. E ele está falando assim, nós não podemos fazer isso. Quem és tu que julgas o servo alheio? Porque o Senhor é poderoso para sustentar os seus servos. E por que nós julgamos os irmãos? Talvez não aconteça dentro da nossa comunidade, pequena igreja do Jardim Fortaleza, mas pode ser que você já foi tentado a fazer isso com irmãos de outras denominações. Aqueles irmãos lá, o que eles pensam que são? Porque se vestem assim, ou se vestem assado, ou eles fazem isso conosco. O quê? Aquelas irmãs lá cortam o cabelo, passa batom, põe brinco. Mas que absurdo! Podem estar nos julgando. Mas o que Paulo está nos dizendo, meus irmãos, que nós devemos, da nossa parte, aceitar os irmãos, mesmo quando eles nos desprezam. Lá em Arujá tem um senhor, que ele tem uma gráfica, não é bem gráfica, é fotocopiadora. Não sei se é assim que chama hoje, isso muda tanto, né, a tecnologia. E a Beth fez muita amizade com ele. E ele é de uma igreja do ramo pentecostal, que nós conhecemos, chamada a Igreja Congregação Cristã no Brasil. As Irmãs do Véu, mais conhecidas assim. Da onde eu tenho muitos irmãos e amigos, muitos, e os respeito muito, tenho um amor muito grande por eles. E a Beth ia lá sempre tirar umas cópias, quando ela fazia o seminário lá em Arujá. A Beth fez 3 anos e meio de teologia. E ela fez uma amizade muito grande com o dono lá, e ela sempre conversava, ele era muito carinhoso, muito atencioso, e eles batiam longos papos lá. Mas uma dessas vezes, a esposa do dono, e não sei se eram 1 ou 2 filhas, que eram dessa igreja, elas olhavam para a Beth assim, né, usando calça, cabelo cortado, pintado, e elas ficavam assim, ó. Julgando e condenando com os olhos, e reprovando o dono da fotocopiadora por estar conversando com uma criatura. Essas coisas acontecem, meus irmãos. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós estamos julgando o servo alheio, por quem Cristo morreu. Eu não sou melhor do que o servo de outra denominação. Eu não posso julgar, eu não posso condenar, eu não tenho esse direito. Porque um acha que pode usar calça comprida e a outra acha que não deve usar calça comprida, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Cada um faz isso tentando agradar ao Senhor. Terceiro motivo. Ponderem a sua própria posição. Veja o verso 5. Faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, antes de você tomar uma decisão, meu irmão, reflita, pense sobre isso. Tenha uma opinião bem embasada. Procure na Escritura se realmente aquilo Deus está condenando ou não. Ou só é uma questão da sua consciência. São questões secundárias, lembre-se disso, né? Por isso que eu estou recomendando você que não esteve domingo passado, reveja a pregação de domingo passado. Isso não está falando a respeito de doutrina básica. Não está falando sobre o amor de Deus, perdão de pecados, Cristo único Salvador, sobre a Trindade, não é sobre isso que está dizendo. É sobre questões secundárias.
Será que eu devo usar paletó e gravata para ir à igreja? Se eu não for de paletó e gravata, será que eu sou um crente menor? Essas coisas que Paulo está dizendo, ó, você tem que ter isso aqui muito bem definido na sua mente. Eduardo e Camila, que parece que a gente se conhece há bastante tempo, não sei se vocês sentem assim, parece que eu os conheço há muito tempo. Nós criamos uma amizade bastante interessante, mais com o Eduardo até, e é interessante como as coisas estão acontecendo, e é o nosso jeito de ser. Nós não forçamos ninguém para ser membro da igreja. Nós apresentamos o Evangelho, pregamos, estamos fazendo exposição do Evangelho passo a passo. E eles falaram assim, nós já tivemos várias experiências, já passamos por várias igrejas, e eu achei interessante porque vocês não estão obrigando, não estão botando faca no nosso pescoço, não estão falando para a gente, faça isso ou faça aquilo. E ainda mais eu fujo do legalismo, não quero ser legalista em nenhum momento, eu creio no Evangelho, legalismo não salva ninguém. E não gosto da palavra religiosidade, religião. A religião, ela ilude as pessoas, ela engana as pessoas, ela não salva. E nós temos conversado, e nós nunca entramos em questões secundárias como essa, mas são questões que você tem que definir na sua mente, você tem que estudar, você tem que ter muito, muito claro por que você crê dessa forma. Mas não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim, não, eu creio assim porque eu gosto. Mas você não pode impor o seu gosto para o outro, se é uma questão secundária, se não é uma questão primária. O problema, meus irmãos, é que algumas igrejas, e graças a Deus nós não fazemos parte disso, quando você pergunta para a pessoa assim, mas qual é a doutrina da tua igreja? Aí eles dizem assim, a doutrina da minha igreja é o seguinte, o homem senta de um lado, a mulher senta do outro, a mulher tem que usar o vestido até determinado ponto, não pode usar calça. Isso não é doutrina. Quando que isso foi doutrina na Bíblia? Nunca. Isso não tem nada a ver com doutrina. Doutrina é justificação, adoção, santificação, redenção, a pessoa de Deus, a obra de Cristo, pneumatologia, escatologia, a doutrina do homem, quem é o homem segundo a Bíblia, isso é doutrina. Agora, como a música que você gosta, o dia que você acha especial, a roupa que você usa, se você corta o cabelo de um jeito ou de outro, se você usa batom ou não, põe brinco ou não, isso não tem nada a ver com doutrina. Pode procurar na Escritura. Outra coisa, esse versículo 5 está dizendo que o fraco, ele pode estar errado. Ao julgar o forte, ele pode estar completamente errado. Então, não é para julgar, porque você tem que ter bem definido na sua mente o que você crê. Dentro ainda desse assunto, a Bíblia proíbe ou ordena determinada prática ou deixa a sua consciência livre para um determinado assunto. Você tem que saber disso. E não simplesmente falar assim, não, porque eu acho que isso é certo. Acho? Meu irmão, eu temo essa palavra. E nós, presbiterianos, nós não podemos ter achômetro. Você tem que ter convicção. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa, você vai estudar. Vai pesquisar a Escritura, vai perguntar. Mas você não simplesmente pode simplesmente falar assim, eu acho que é assim. Não. Veja o que a Bíblia fala. O que a Bíblia realmente ordena sobre determinada prática, ou se a Bíblia deixa a sua consciência livre. Em segundo lugar, mesmo livre, para ter uma atitude que você julgar melhor, nós podemos resolver nos abster daquela prática. Eu lhes disse isso. Eu, conscientemente e claramente, tenho convicção plena disso. Eu sou livre para tomar um vinho. Sou livre. Mas eu tenho muito claro na minha vida, muito claro, muito consciente, se eu convidar um irmão aqui, um casal, uma família, para ir à minha casa, e eu souber que esses irmãos não gostam dessa prática, eu não vou tomar vinho. Eu me abstenho.
Não tenho problema nenhum com isso. Se eu vou fazer uma festa de casamento, de aniversário, ou mesmo uma pequena festa, e vão pessoas que eu não conheço na minha casa, eu não vou abrir uma garrafa de vinho. Porque eu não sei quem tem problema com vinho. E eu não quero levar ninguém a pecar. Então, mesmo que eu seja livre, eu preciso tomar cuidado com a minha liberdade. Eu preciso tomar cuidado para que eu não leve outros a pecarem. Eu sou livre para tomar vinho, mas você nunca vai me ver num restaurante aqui no Jardim Fortaleza tomando vinho publicamente. Por quê? Porque eu sei que alguns irmãos não vão aceitar isso de forma natural. Talvez um outro irmão de uma outra denominação passe lá pela porta e fale: ó, o pastor da igreja presbiteriana tomando vinho lá, ó, beberrão. Eu não vou fazer isso. Então eu vou limitar a minha liberdade por amor aos irmãos, por zelo pela fé. E veja, meus irmãos, Paulo não deixou o contexto do amor. Ele está falando sobre o amor, só que agora ele está falando de uma forma muito prática, problemas que estavam acontecendo dentro da igreja de Roma. Então não é para vocês ficarem disputando opiniões, é para vocês amarem-se. Reflita sobre essa questão, ore a respeito dessa questão, não simplesmente fala assim: não, eu acho que é assim e acabou. Ontem nós tivemos reunião do Conselho da Vila Maria, passaram algumas pessoas lá que estão, nesse momento, fazendo profissão de fé, uma delas, inclusive, sua amiga, Cida, Rosângela, ela com o Murilo, né? O Murilo é seu aluno. Cuidado, viu? A gente precisa tomar cuidado, né? Porque tem gente que conhece a gente, e eu não conhecia a Rosângela, né? E ela ficou muito contente, né, de saber que nós nos conhecemos, tudo. Mas não é a Rosângela, não. Outros casos, a gente vê pessoas assim que fazem uma salada. Uma hora a pessoa está na igreja adventista, depois ela está na igreja congregação cristã, depois ela vai para a igreja batista, depois ela vai para a testemunha de Jeová, depois ela vai para a presbiteriana. Por que as pessoas conseguem frequentar igrejas tão diversas assim? Tão diferentes, com teologias tão diferentes? Porque, às vezes, a pessoa não reflete sobre o que está ouvindo. Ela ouve o pastor falando e ela não questiona, ela não pergunta, ela acha bonito, achou bacana, legal, fiquei lá. Fica 6 meses, depois de 6 meses, fala assim: isso aqui eu não gostei não, pula, vai para outra. E sabe, no fim, o que vai dar? A pessoa não vai ficar em lugar nenhum. Porque ela está confundindo o cristianismo, o evangelho, com práticas religiosas. Por isso que eu falo para você, meu irmão, não seja religioso. Não seja religioso. A religião, a única coisa que ela pode fazer por você é levar você para o inferno. Qualquer religião, até a presbiteriana. A religião presbiteriana pode te levar para o inferno. Porque se você não tiver o evangelho no seu coração, se você não for livre pelo poder de Cristo, nem o presbiterianismo te leva para o céu, não. Nenhuma religião tem essa capacidade, muito pelo contrário. Ela engana, ela escraviza as pessoas. Terceiro, devemos agir de acordo com a nossa consciência. Veja o verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, meus irmãos, quando eu encontro um irmão de outra denominação que usa uma determinada roupa, que eu acho que não preciso ter aquela roupa, eu respeito aquele irmão. Eu amo aquele irmão. Porque ele está fazendo aquilo em função de agradar ao Senhor. Então, eu não posso sair desprezando os meus irmãos que pensam diferente de mim em questões secundárias. Eles também não podem me condenar. Agora, se eles me condenarem, o problema é deles. Com o Senhor, não é mais meu. O que eu não posso é desprezá-los.
Porque nós devemos estar bastante conscientes do modo que agimos. Como ponderar se uma prática pode ser adotada ou não? Então, por isso, e eu tenho conversado isso muito com Eduardo e Camila, por isso que nós não forçamos ninguém, nós não colocamos lei nenhuma, porque nós queremos que as pessoas tenham a sua própria consciência. As igrejas reformadas, e a igreja presbiteriana em particular, ela leva isso muito a sério. Um pastor presbiteriano, nós não nos metemos na vida das pessoas. Eu não vou entrar na sua casa, na sua vida, nunca para dizer para você como que você tem que viver A, B, C, jeito X, Y, Z. Não vou fazer isso. Porque você tem que ter consciência de algumas práticas que você julga certa ou não. E, normalmente, nós temos a ética de só darmos um conselho para você quando você pede. Se você não pedir, eu também não vou entrar na sua vida, não. Eu não vou ficar te perturbando. Você sabe qual é o meu estilo. Eu não fico ligando para você a semana toda, fulano, como é que está? Agora, se você precisar de mim, eu vou te atender imediatamente. Não vivemos para nós mesmos, mas como pessoas que têm um Senhor. Veja os versos 7 e 8. Ele, na verdade, é uma explicação do verso 6. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, se aquele irmão pensa de forma diferente de mim, em relação a uma questão secundária, e ele vive para o Senhor, e ele entrega a sua vida para o Senhor, quem sou eu para julgá-lo? Dos versos 9 a 12, meus irmãos, o que Paulo vai fazer aqui é fazer um resumão. E ele vai desafiar o fraco novamente. O fraco, qual é a tendência do fraco? Julgar e condenar. Julgar e condenar. O fraco é aquele que acha que, eu não posso comer carne, então eu só como legume, mas o forte está comendo carne. O fraco diz assim, eu não devo beber vinho, mas o forte está bebendo vinho. Eu vou condená-lo, eu vou julgá-lo. O fraco, ele diz assim, eu preciso guardar todas as festas judaicas, mas o forte não está guardando as nossas luas novas, como em Colossenses, em Colossos. Então, eu tenho a tendência de julgar e condená-lo. Então, aqui, no final dessa passagem, Paulo vai fazer um resumo, chamando novamente a atenção dos fracos. Veja no verso 9. Pois precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Cristo morreu por aquele irmão. Jesus viveu e ressuscitou por aquele irmão. Ele é Senhor daquele irmão, não você. Por isso você não deve condená-lo. Segundo lugar, como evitar o irmão se Cristo morreu por ele? Como é que você evita as pessoas, meus irmãos? Você não pode fazer isso. E eu tenho visto isso o tempo todo. Não aqui dentro, não estou falando que eu vejo essas coisas aqui dentro, mas pessoas de outras famílias espirituais, famílias na fé, famílias cristãs, outras denominações, como você quiser chamar. Veja o verso 10, parte A. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Novamente, ele está repetindo. Não julgue o teu irmão. Por quem Cristo morreu. Cristo morreu por ele. Como que você pode se colocar na posição de juiz? E outra coisa, terceiro aspecto, como julgar se nós seremos julgados? Veja o verso 10, parte B, e o verso 11.
Pois todos, eu estou continuando o verso 10, tá? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, cada um de nós. Como está escrito lá em Isaías: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Meu irmão, não esqueça, você vai ser julgado. Você vai ser julgado por tudo que você fez. Não para a salvação. Você já é salvo pela graça por meio de Cristo, por meio da fé. Mas nós todos compareceremos perante o tribunal de Deus, e Cristo nos julgará. E se você despreza o irmão mais fraco, ou você julga e condena o irmão mais forte, ou que você julga forte, você vai ser julgado pelo Senhor. Então, cuidado, não se coloque na posição de juiz. Outra coisa, meus irmãos, nós devemos nos concentrar na nossa própria conduta. Tem gente que gosta de ficar muito olhando a vida dos outros, né? Fulano isso, fulano aquilo outro. E a gente deixa de olhar para nós mesmos. Você tem que estar preocupado mais tempo com a sua vida e não com a vida do outro, nessas questões. Eu não estou dizendo que você não tenha que se importar com a vida do seu irmão. Eu já falei várias vezes que não é isso que a Bíblia ensina. Você deve se importar com a vida do irmão, mas não para essas coisas. Para julgar o irmão, para condenar o irmão. Verso 12, ele nos diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, cuide da sua vida. Pare de ficar julgando o irmão, botando o dedo na cara do irmão, ou fazendo fofoca, que é pior, né? Não faça isso, meu irmão. Não foque na conduta do outro. No verso 13, embora ele comece um novo assunto, ele volta a repetir: não nos julguemos mais uns aos outros. Pare de julgar o seu irmão. Concluindo, meu irmão, o que nós aprendemos desse texto aqui? Temos que aceitar qualquer pessoa que o Senhor aceitou em seu evangelho. Você tem que aceitar. É ordem do próprio evangelho. Não discrimine os irmãos. Segundo, não devemos condenar ninguém para quem não há condenação no evangelho. A pessoa não está sendo condenada pelo evangelho. Por que você vai condenar? Não faça isso. Terceiro, aprendemos que precisamos assegurar que nossa consciência esteja em sintonia com a liberdade do evangelho. A sua mente tem que estar muito consciente do que o evangelho te dá como liberdade. Por isso eu dei o exemplo meu, pessoal, de como eu trato a questão do álcool, por exemplo. A Bíblia não diz que você não pode tomar álcool. Não é pecado. Falo isso em bom som e tenho convicção disso. Mas não é por isso que eu vou ter a minha liberdade para levar outros irmãos a pecarem. Eu preciso ter isso muito consciente na minha mente e relacionar isso com o evangelho. E posso me abster completamente do álcool se com isso eu fizer alguém se escandalizar, ou fazer alguém tropeçar. Nunca vou convidar uma família que eu sei que alguém tem problema com alcoolismo para comer em casa e eu vou abrir um vinho. Não vou fazer isso nunca. Eu abro mão do prazer de tomar um bom vinho. Temos de nos certificar de que vivemos, então, sintonizados com o Evangelho. É o Evangelho que te salva, é o Evangelho que te livra. Algumas aplicações para nós, irmãos. Quem é você diante dessas questões? Aonde você se coloca? Você é alguém que quer decidir todas as questões como se fossem controversas? Tem alguns irmãos que gostam de controvérsia. Parece que eles colocam controvérsia em tudo. Tudo vira motivo de questões secundárias e ficam procurando pelo em ovo. E tem coisas tão mais importantes no Evangelho para se viver.
Ou você é daqueles que não considera nada controverso? Você também não para pensar em nada. Você não avalia nada, não tem consciência de nada. Quem é você? Segundo, você é capaz de enxergar alguma área em que talvez seja um crente mais fraco? Porque é esse o assunto de hoje. Nós vamos tratar dos crentes mais fortes na semana que vem. Você é daqueles que gosta de ficar apontando para os outros e condenando e julgando os outros? Meu irmão, para você se enxergar nesse aspecto aqui, é uma tarefa muito difícil. Você olhar para dentro de você mesmo, olhar para o seu eu e chegar à conclusão, eu tenho muitas dificuldades com isso, eu sou um crente fraco. Não é fraco na fé. Lembre-se disso. Não é a sua fé que é pequena. É porque a sua fé é de tal forma que você julga que muitas coisas você não pode fazer. Então tenha consciência de olhar para si mesmo. E em caso positivo, como esses versículos desafiam você e podem transformar a sua vida. Aplique esse texto na sua vida. Vá pensando nisso para a sua casa. Pense durante a semana. Estude mais, pergunte. Se você quiser entrar em contato comigo, eu tenho o maior prazer em discutir várias questões com você. Alguns irmãos aqui já me ligaram, daqui e de outras igrejas do bairro aqui. Pastor, fazer tatuagem é pecado? É a questão da moda, né? Fazer tatuagem é pecado? Tem algum versículo na Bíblia que fala, se você fizer tatuagem, você está pecando? Não tem. Eu gosto de tatuagem, eu gosto de ver gente toda tatuada assim, ó, pescoço, não gosto. Mas é a minha cultura. Eu nasci na década de 60. Mas eu não posso falar para ninguém que tatuar é pecado. Eu posso até colocar várias razões, vários argumentos para você não fazer uma tatuagem. Mas não são nenhuma de cunho espiritual. Uma irmã aqui de uma outra comunidade, ela queria fazer uma tatuagem e alguém me indicou e ela ligou para mim. E aí, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, minha irmã, primeira coisa, você tem que estudar da onde vem a tatuagem e por que você quer fazer tatuagem. Qual é a motivação que te leva a fazer uma tatuagem? É isso que você tem que perguntar para o seu coração. Agora, pense, você era uma pessoa bem jovem, 20 e poucos anos. Eu falei, você já está definido a sua carreira profissional? Não. De repente, você escolhe fazer uma tatuagem aqui no pescoço, ou no braço. E amanhã ou depois você quer ser comissária de voo de alguma empresa no aeroporto. Aceita? Você perdeu o emprego. De repente, você vai virar atriz. E aí você vai querer fazer um papel, está certo que tem todo um esquema lá de maquiagem, passa por cima, mas dependendo do tamanho da tatuagem, talvez não dê. E você vai fazer uma personagem de época. Dá para usar tatuagem? Qual é a motivação? O que te leva? Por que você quer fazer tatuagem? Eu não disse para ela que era pecado em momento algum. Falei, minha irmã, fica livre para você decidir, mas você decide. E eu não posso falar para ninguém, você é mais crente do que eu, ou menos crente do que eu, porque decidiu ou não fazer uma tatuagem. Eu discuto isso com os meus filhos. Eu tenho um filho adolescente lá de 16 anos em casa. E ele contra-argumenta comigo, né, Beth? Ele é bem contra-argumentativo, ele é político, né? Ele é bem, assim, bravo nas argumentações dele. Eu converso muito com ele. E meus irmãos, conversem com seus filhos. A maioria aqui tem filhos pequeninos. Converse com seus filhos. Aprenda a conversar com seus filhos, para você conquistar o coração dos seus filhos, pelo menos o respeito dos seus filhos. O Daniel, ele me ouve. Às vezes ele não concorda comigo. Ah, pai, isso aí você já está exagerando, pai. Isso aí você já está falando de você mesmo. Eu falei, tá bom, mas é a minha opinião. Estou te dando a minha opinião. Não estou falando que você tem que seguir essa opinião. Mas eu não posso dizer que algumas coisas são pecado, meu irmão, quando a Bíblia não diz. Não posso.
E não é a minha questão cultural que vai obrigar você a fazer uma coisa ou desobrigar você de fazer uma coisa. Eu não posso impor isso sobre você. E hoje o que mais você vê em algumas igrejas evangélicas é uma dominação de pastores terrível na vida das pessoas, terrível. Obrigando as pessoas a viverem de certa forma que eles julgam que é correta. E quando não tem pastor, tem a comunidade que cria um preconceito e que isola a pessoa, tira a pessoa do lugar. Há pouco tempo atrás eu visitei uma pessoa aqui do bairro, não faz parte da nossa igreja aqui. Ela, quando jovem, com 18 anos, ela engravidou. Ela pecou. Ela cometeu um pecado. Quem com 18 anos aqui nunca cometeu um pecado? Fala para mim. Ela ficou grávida. Cometeu um pecado. Mas tem gente que faz fofoca na igreja e ninguém fala nada, né? Só que fofoca não cresce a barriga. E a gravidez fora do casamento cresce a barriga. E a menina ficou grávida e os líderes daquela igreja presbiteriana que ela participava, presbiteriana, isolaram a moça. Não foram caridosos, não tiveram compaixão. E ela precisava disso. E ela se arrependeu. Ela não foi rebelde. Ela queria ser perdoada. Ela perdeu seus amigos. A mocidade a abandonou, a isolou. Até hoje, essa moça tem problemas com a igreja por causa dessa situação. Comeu o pão que o diabo amassou, a expressão que se usa. Sofreu muito na sua vida. Por falta de amor, de compaixão, de caridade, por um pecado cometido, sim. Eu não vou dizer que ficar grávida fora do casamento não é pecado. É pecado. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Isso não há dúvida. Mas, meus irmãos, se a gente age com relação às pessoas que pecam desta forma, como é que nós vamos julgar o nosso irmão? Como é que nós vamos nos colocar na posição de juízes? Ela tinha que ser disciplinada? Sim, ela tinha que ser disciplinada. Ela tinha que passar por disciplina da igreja, e a igreja presbiteriana é muito correta nisso? Sim, ela deveria. Mas ser tratada com amor, com compaixão, com carinho, aceitá-la, recebê-la de volta, porque ela era uma pecadora arrependida. Mas não foi isso que aconteceu. A trataram como uma leprosa. Os jovens e a liderança da igreja. Não se faz isso. Nós temos, sim, um mecanismo de excluir uma pessoa da comunidade e afastá-la da comunidade, mas se ela for um crente rebelde, um crente que não aceita a doutrina da igreja, e não os costumes da igreja. Um crente que comete pecado e diz, eu não cometi pecado e eu vou continuar vivendo assim. Aí sim, nós temos mecanismo. Mas não é isso que normalmente acontece. Não é. É o preconceito daqueles que se acham melhores do que os outros. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos louvar a Deus